O segundo índice envolvido, pessoal, nesse processo biométrico é o FNMR, ok? Ou também sinônimo de FRR. São acrônimos aí para o mesmo conceito. Por quê? Porque o non match é sinônimo aí de reject, ok? Aqui ele fala que não há uma coincidência, não há uma compatibilidade, e aqui ele troca esse conceito por rejeição. Mas esse NM e esse R centralizado aqui dizem respeito ao mesmo conceito. O que é que isso quer dizer, pessoal? É a não aceitação de um indivíduo correto, ou seja, o mocinho ele termina sendo barrado, similar ao falso positivo que acontece lá no mundo dos IDS, dos IPS. De forma mais expansiva, nós podemos dizer o seguinte, que o FNMR ou FRR é o índice no qual as pessoas autênticas e registradas são rejeitadas como pessoas não identificadas ou não verificadas por um sistema biométrico. Em outras palavras, pessoal, isso aqui é uma característica, é um índice indesejável. E a indesejabilidade desse índice diz respeito ao seguinte: você se matriculou na academia, você já fez a captura da sua impressão digital, só que no outro dia, quando você foi fazer sua série de musculação, você pôs seu dedo no leitor, a máquina disse que aluno não cadastrado. Quer dizer, você está lá, a coleta foi feita de forma correta, a captura, melhor dizendo, né? A extração de um padrão foi feita, mas acontece que na hora de fazer a comparação há algum problema. Perfeito? Então isso aí é um índice indesejável. E aí a gente colocou nesse gráfico aqui na lateral direita, e é importante que você perceba a sutileza dele, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer um cruzamento com outro índice que se expande um pouquinho aqui para a esquerda. Perfeito? O outro índice agora, pessoal, é o FMR ou FAR, né? São sinônimos, são exatamente a mesma coisa, ou seja, FMR é sinônimo de FAR e significam aí False Match Rate ou False Accept Rate, a mesma coisa. É nesse índice, é nesse momento aqui que o impostor passa, que o bandido é autorizado, similar ao falso negativo no mundo dos IDS e dos IPS, perfeito? É o índice no qual as pessoas não autênticas e não registradas são aceitas como pessoas identificadas e aceitas pelo sistema biométrico. É justamente o contrário. É o camarada que nunca se matriculou na academia, nunca se submeteu a um processo de captura do seu padrão, mas ela vai lá, coloca o dedo no leitor de digitais e é admitida pelo sistema como um aluno válido, como uma pessoa válida, ok? E aí você percebe que o gráfico agora ele cresce um pouquinho para a esquerda. Por que é que o gráfico cresce para a esquerda? Porque agora nós vamos entender que existe um limiar, tá? Esse limiar é o que nós vamos trabalhar o próximo índice. É justamente aqui onde nós teremos o índice de interseção de erros, ou o EER, que é a mesma coisa de CER. Por quê, pessoal? Porque EER significa Equal Error Rate ou CER, Crossover Error Rate. É o ponto, pessoal, em que o índice de falsas rejeições e o índice de falsas aceitações são iguais. É aqui onde acontece o balanceamento tanto da aceitação, do índice de falsa aceitação, com o índice de falsa rejeição. Por quê? Porque o sistema ele não é absoluto. Você não pode atribuir uma precisão absoluta para um sistema biométrico. Você termina aumentando a possibilidade de um deles em detrimento do outro. Então vocês observem que nesse ponto central, vamos dar aqui um zoom. Nesse ponto central aqui, você tem justamente esse índice de interseção de erros, ok? Quanto menor for esse índice de interseção, melhor, ok? Por quê? Porque você vai ter a certeza que colocou as pessoas corretas a serem aceitas pelo sistema e você rejeitou as pessoas que realmente mereceriam serem rejeitadas. O grande detalhe, pessoal, é que isso é um equilíbrio, é como se fosse um tempero de uma comida. Você não consegue ser absoluto sem comprometer a usabilidade do sistema. Você também não consegue ser frouxo demais sem comprometer essa usabilidade do sistema. Então, o que é que vai acontecer? Nesse processo, nós temos uma zona de interseção, ok? E essa zona de interseção, vocês observem aqui que existe uma região onde se encontram as falsas rejeições e os índices de falsas aceitações, ou seja, eles são iguais. Então é aqui onde existe esse índice que é o EER ou CER, perfeito? Vamos seguir adiante. Bom, esse crossover, pessoal, essa precisão do crossover ela é muito interessante. Por quê? Porque existem algumas características biométricas que conseguem ser mais precisas do que outras. Por exemplo, a retina é aquela que consegue ter a maior precisão nesse crossover.
seguida pela íris e seguido aí pela impressão digital. É claro, pessoal, que nós não estamos considerando aqui questões envolvidas com custos, questões envolvidas com invasão, questões envolvidas com nível de esforço. Nós estamos considerando aqui a dimensão precisão. Então, se alguém te pergunta numa prova qual é a característica do corpo humano que apresenta a maior precisão, é a retina. A retina é aquela que se encontra lá no fundo do seu olho, tá? Então você precisa de um equipamento, de um aparelho que vá fazer a leitura lá no fundo do teu globo ocular. Depois vem a íris, né? A íris é aquela superfície do olho que fica a cor do teu olho, né? Que fica aquela região mais externa. Ou seja, apesar de você ter um nível de esforço ainda relativamente elevado, você não tem uma invasão tão grande. E a impressão digital, que é autoexplicativa, mas essas aí na sequência são aquelas que apresentam a maior precisão. E aí vem a pergunta, se esse índice de precisão é nessa sequência, por que a impressão digital é mais usada? Por uma razão muito simples, custo. Ok? É caro você colocar um leitor de retina, é caro você colocar um leitor de íris, mas não é tão caro você colocar um leitor de impressões digitais. Perfeito? Então essas três características que podem ser consideradas únicas em cada ser humano são a retina, a íris e a impressão digital. Por isso que a precisão delas nesse crossover aí é muito balanceada. Bom, é isso. Vamos agora seguir para a biometria em espécie, né? Já que nós vimos os índices, vimos a parte conceitual envolvida, vamos trabalhar agora com a primeira forma de nós trabalharmos a biometria em escala comercial, que é justamente a impressão digital. Então, como nós já sabemos, pessoal, a impressão digital é o método atualmente mais utilizado devido ao baixo custo dos leitores, que são os scanners, né? E o seu grau de precisão. Então, vocês vejam aqui que uma solução viável do ponto de vista econômico e viável do ponto de vista também da precisão é a impressão digital. Perfeito? O uso das impressões digitais em documentos de identidade não requer aparelhagem sofisticada, ou seja, nos sistemas de identificação biométrica utilizando a impressão digital, vocês têm aí a carteira de identidade civil, as carteiras de identidade que possuem, né, a sua fotografia e a impressão digital logo abaixo. Então você não requer nenhuma aparelhagem sofisticada. Você precisa de uma almofada com a tinta específica que faça a transferência daquelas linhas e daqueles sulcos para um suporte adequado, no caso aí o papel, perfeito? O reconhecimento, pessoal, da impressão digital é feito com base nas pequenas linhas que há na pele. Então, como é que a impressão digital ela é reconhecida? Vocês percebam aqui que existem algumas linhas características aqui, ó, uma bifurcação, existe aqui uma ilha, existem aqui outros elementos característicos que, em tese, não se repetem de uma pessoa para outra, perfeito? E uma vez que você marca certa quantidade de pontos, você pode dizer que univocamente você identificou um indivíduo perante todos os demais. Seguindo adiante, nós temos aqui, gente, que o software que faz a gerência dessas impressões digitais, ele destaca alguns pontos dessas linhas, que são o que nós acabamos de conversar, né? O encontro de duas listas, bifurcações, vales, e forma o desenho de um polígono. Então vocês vejam só, a ideia é que você não armazene no sistema a imagem como um todo. Aliás, quando você tem sistemas criminais que você vai a cenas de crime, você faz a coleta das impressões digitais em loco, é interessante que você armazene a imagem. Por quê? Porque essa imagem ela vai ser submetida à análise de um profissional relacionado com esse tipo de impressão digital no futuro. Agora, quando você faz um processo biométrico de identificação, de cadastro de academia, não precisa você armazenar a imagem dentro do computador. O que é que você faz? Você faz o processo da coleta da imagem e dessa imagem você retira um template, um padrão. E como é que isso aí é feito, gente? Você pode transformar essa imagem que você está vendo aqui numa sequência de caracteres. Você pode fazer também o armazenamento em forma de polígono dessas minúcias, ou seja, eu poderia muito bem fazer uma ligação, né, daqui para cá, dos pontos, e vou armazenar essa informação do polígono vermelho. Eu esqueceria, no caso, o armazenamento aqui da impressão como um todo. Por quê? Porque essa técnica, essa tática aí, gente, economiza espaço nos discos e aumenta essa agilidade na busca, ok? Então isso aí já melhora um aspecto muito importante, que é o desempenho do sistema. Quais são as características, gente, da impressão digital, né? A impressão digital, diferentemente do que muita gente pensa, ela é formada na época que você está ainda no estágio fetal. E esses sulcos papilares aí, eles são formados no processo do amadurecimento do sistema nervoso do indivíduo.
Ou seja, são características formadas no feto e permanecem constantes ao longo da vida do sujeito. As impressões digitais, pessoal, já são usadas há mais de 1000 anos como forma de identificação. Antigamente o pessoal via a maneira com que essas digitais eram fixadas no barro e esse processo biométrico já é usado há muito tempo, inclusive como uma metodologia análoga à assinatura que nós utilizamos hoje. Perfeito? Atualmente, das tecnologias biométricas, ela é uma das mais usadas. Por quê? Porque naquela pesagem do custo, da invasividade, da precisão e de outros aspectos, ela é que se mostra mais viável. Agora, ela apresenta fortalezas? Com certeza, mas apresenta também fraquezas. Quais são as fraquezas que a impressão digital nos mostra? Primeiro, os equipamentos normalmente utilizados para a captura dos padrões não distinguem eficientemente um dedo vivo de um dedo morto. Tanto é que você verifica nos filmes aí de Hollywood que muitas vezes o bandido ou o mocinho arrancam o dedo de alguém para se passarem por aquela pessoa. Em alguns outros casos, você vê inclusive na TV, em fraudes no processo de coleta de ponto de trabalho, pessoas que geram moldes de silicone dos próprios dedos, fazendo com que outra pessoa de posse desse molde faça a validação biométrica no lugar daquela primeira. Perfeito? Mas a ideia de você distinguir um dedo vivo de um dedo morto só através de técnicas auxiliares que nós veremos adiante, como por exemplo, a validação dos padrões das veias das mãos das pessoas, tá? Então, a impressão digital tem essa característica. Outra coisa aqui, pessoal, que são as limitações que a impressão digital nos propõe, tá? Então, primeira dessas limitações, a impossibilidade de você registrar alguns indivíduos. Por quê? Alguns indivíduos não possuem mãos, alguns indivíduos não possuem todos os dedos, às vezes um processo de encalejamento em cima de um dedo impede que a identificação ocorra através dele, né? Principalmente pessoas que mexem com ácido, pessoas que manipulam cimento com as próprias mãos e assim sucessivamente. Pessoas que possuem curvas nos dedos que impedem que a coleta seja feita. Outra limitação é a resolução de alguns equipamentos disponíveis. Alguns equipamentos não possuem a resolução suficiente para fazer uma captura, para fazer uma coleta, para fazer uma comparação decente. E outra é a questão da percepção de intrusão, pessoal. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, principalmente as pessoas mais velhas, se sentem violentadas quando tem o processo de identificação biométrica através da impressão digital. Por quê? Porque esse processo passou anos e anos sendo associado a criminosos. Ok? Esse processo geralmente ele é associado à identificação criminal. Então existe uma forte resistência das pessoas a esse tipo de identificação. Por quê? Porque você tem uma percepção de intrusão. Obviamente que as pessoas das gerações mais novas não têm essa percepção tão apurada. Por quê? Porque isso aí são máculas de uma época onde você tinha iminentemente esse tipo de identificação sendo realizado em cima de populações prisionais e populações carcerárias ou de maus elementos de uma forma mais ampla. Bom, hoje quais são os principais usos da impressão digital? Isso aí você precisa saber. Primeiramente, nós temos aí a identificação criminal como um dos principais mercados que trabalham com esse tipo de identificação biométrica. Nós temos também os controles de acesso e aqui a coisa é ampla, né? Controle de acesso de trabalho, controle de acesso de academia, controle de acesso de teatros e também nos processos eleitorais. Nós temos também a biometria sendo utilizada no processo de identificação civil. Então, muitos documentos de identificação civil requerem que o seu titular ele coloque no documento o polegar direito. Entretanto, existe uma ficha onde ele vai colocar os 10 dedos, né, a ficha decadatilar, onde você vai cadastrar seus 10 dedos. Você também tem esse tipo de situação em segurança de redes de computadores, você, né, comprovando que realmente a pessoa é quem diz ser. Você também tem a autenticação disso aí em pontos de vendas, autenticação telefônica e comércio eletrônico, vigilância, filtragem e outros elementos que requerem um processo de autenticação com um nível mais elevado de segurança, tá? Então vocês observem que a utilização da impressão digital é muito ampla, principalmente por questões de custo financeiro, de pouca intrusão, de aceitação. Entretanto, você ainda encontra algumas quebras de paradigma que precisam ser feitas, como, por exemplo, a percepção de intrusão pelas pessoas mais velhas que participaram dessa geração, onde a identificação
pela impressão digital estava relacionada principalmente a pessoas relacionadas com crime. O próximo método, pessoal, de identificação biométrica é aquele que para nós seres humanos é o mais natural, que é o reconhecimento facial. Justamente por quê? Porque nós já estamos acostumados a reconhecer os nossos parentes, as pessoas mais próximas, a reconhecer expressões de dor, de medo, de agressão, de afetividade através do rosto das pessoas. E do ponto de vista de um sistema de identificação biométrico, como é que a coisa funciona? O rosto ele é mapeado em 128 números denominados coeficientes. Só que nesse processo a gente tem que entender que expressões faciais, pelos e óculos influenciam no resultado final. Até porque o nosso rosto, pessoal, ele muda o tempo inteiro, né? E a identificação automática é uma tarefa difícil justamente por isso. Imagina o seguinte, uma pessoa que faz diversas expressões faciais, uma pessoa que se encontra com o olho inchado por alguma razão, uma mudança no estilo do cabelo, a posição da cabeça, o ângulo da câmera, as condições de luz, se o fato da pessoa ter dormido antes deixa o rosto mais inchado, determinado alimento que provocou certo inchaço no rosto. Então a gente tem uma série de aspectos aí que não tornam esse procedimento tão fácil e tão natural como é para os olhos de um reconhecedor de uma pessoa, tá? Nesse reconhecimento facial, pessoal, os sistemas utilizam medidas da face como, por exemplo, distância entre os olhos, então essa distância aqui que vai de um olho a outro, o tamanho do nariz, o tamanho do queixo, a boca, as linhas da boca com o centro dos olhos, a linha dos cabelos, ok? E isso aí é tudo utilizado como meio de verificação. Alguns sistemas também podem executar testes animados para evitar que o sistema seja fraudado por uma fotografia, o que era muito comum. Você tem sistemas aí que reconhecem rostos, mas se você puser uma fotografia, o sistema reconhece como se fosse uma pessoa. Vou dar um exemplo. Algumas máquinas fotográficas são configuradas para disparar o flash somente quando identificar um sorriso. Mas o algoritmo que ele vê, o algoritmo que ele utiliza para identificar um sorriso, ele não distingue de uma pessoa verdadeira para uma pessoa falsa. Experimente você com sua máquina fotográfica posicionar na frente dela uma fotografia, uma imagem de uma pessoa sorrindo. Provavelmente ela vai disparar o flash. Ela não consegue identificar se aquela fotografia é de uma pessoa em movimento ou de uma representação de uma pessoa em papel, tá? Agora existem pontos fortes nesse reconhecimento facial. Por exemplo, ele tem uma larga aceitação pública, já que as fotos de face são usadas rotineiramente em documentos. Então, quando você vai para uma repartição, você vai para um local público onde eles querem te fazer um cadastramento, eles querem te cadastrar e batem a tua fotografia, você não se sente tão invadido como se tirasse uma impressão digital. Mas, na verdade, são questões mais psicológicas do que de invasão propriamente dita. Os sistemas de reconhecimento de face são os menos intrusivos de todos. Por quê, pessoal? Eles não exigem qualquer contato com a pessoa, nem mesmo que o usuário colabore. Basta que a câmera pegue a imagem dele sem maiores detalhes, tá? Os dispositivos de aquisição de imagens em 2 dimensões são de baixo custo, você basta ter basicamente uma máquina fotográfica digital, e ele é usado em cassinos com sucesso para identificar algumas pessoas que são personas não gratas naquele ambiente ou de repente alguns funcionários, algumas pessoas que merecem uma atenção diferenciada. Mas tudo isso, pessoal, esse sucesso se deve a pouca escala de utilização, entendeu? Se você vai trabalhar com um grande volume de faces, o sistema já não é interessante. Mas com poucas faces, o sistema é interessante que você trabalhe. Tanto faces de pessoas que você quer dar um tratamento diferenciado para melhor ou para pior, tá? Quais são os pontos fracos dessa tecnologia, pessoal? As condições de luz precisam ser controladas e existem outros desafios técnicos que ainda precisam ser vencidos, como o reconhecimento de um rosto inchado, uma pele mais bronzeada, uma sobrancelha que passou por um processo aí de maquiagem, um rosto que passou por um processo de limpeza de pele, olhos que se encontram mais abertos num dia, mais fechados no outro e etc. Como eu acabei de falar no slide anterior, essa técnica é boa para aplicações de verificação em pequena escala, ok? Mas ela se torna uma biometria pobre para aplicações de identificação em larga escala, por causa dos motivos que nós já mencionamos no transcurso desse método de reconhecimento facial. É fácil de fraudar o sistema? É fácil. Você usa disfarces e não é conhecido. Você utiliza fotografias de pessoas credenciadas e o sistema vai se abrir para você.
Variáveis tipo óculos de sol, bigode, barba, expressões faciais, entre outras, podem causar falsas rejeições e também falsas aceitações nesses sistemas, apesar de que as falsas aceitações são bem mais difíceis de serem efetuadas do que as falsas rejeições, tá bom? Então vamos encerrar o nosso vídeo, daqui a pouco nós voltaremos com mais algumas biometrias em espécie.